Fala, gente boa! Bom, a próxima foto será essa aqui, tá? Por incrível que pareça, esse prédio aqui mais feio que carro de pobre, tá? Durante 20 anos, pouco mais de 20 anos, aqui foi o mercado público de Joinville, tá? Por incrível que pareça, tá? Isso aqui, essa coisa horrorosa, esse prédio feio pra caramba que vocês estão vendo, é o antigo mercado público de Joinville. Aquele prédio, né? Eu imagino que vocês já tenham visto fotos, né? Daquele prédio muito bonito, por sinal, que foi o mercado público da cidade, né? E que foi inaugurado em 1907. Em 56 ele acabou sendo demolido, sabe-se lá por qual motivo, pelo então prefeito João Colim, né? Não, vai lá saber por que ele teve essa ideia genial, né? Genial com J, né? Essa ideia de Jerico, melhor dizendo, né? Então, no lugar daquele prédio lindão, né? Daquele prédio histórico, né? Ainda por cima, né? Que foi inaugurado em 1907, né? Eles acabaram construindo isso aqui, essa coisa feia que vocês estão vendo nessa foto aqui, tá? Essa foto, né? Ela é de 1965, tá? E no lugar desse prédio, né, essa coisa feia aqui, foi ali na virada dos anos 70, né? De 79 até 82 foi construído o atual mercado público Kurt Germano Freisler, né? Esse cara, antes que vocês me perguntem quem foi o tal do Kurt, né? Durante muitos anos, durante 25 anos, caso não esteja enganado, de 54 até 79, ele foi diretor da antiga fábrica da Antártica, em Joinville, né? Onde hoje é a Cidadela Cultural, né? Ali na Rua 15, né? Na Rua 15 de Novembro, em frente ao Museu de Arte, né? E esse atual prédio, né? Que oficialmente é estilo enxaimel, mas de enxaimel não tem rigorosamente nada, né? Mas voltando, tá? Tem uma outra gravura, né? Não chega a ser nenhuma novidade, né? Mas, né? Essa aqui é uma foto do prédio, né? Onde durante quase 40 anos, né, de 1936 até 1974, funcionou até tanto a sede da prefeitura quanto a sede da Câmara de Vereadores, né? Esse prédio aqui, tá? Infelizmente não aparece, não consta, né? A data em que foi batida essa foto que vocês estão vendo, né? Outro prédio maravilhoso, outro prédio lindo, né? Que infelizmente acabou sendo demolido, né? Até em função do progresso, né? Rápido da cidade, né? Então era necessário abrir uma avenida, né? E em função da abertura dessa avenida, da atual Avenida JK, isso aqui, infelizmente, acabou tendo que ser demolido, né? Isso em 1974, da data da demolição dele, né? Tem mais uma outra gravura, né? Isso é dos anos 60, né? Só um instante. Me perdoem, né? Perdoem-me porque o livro é pesado, né? Então, eu custarei, né? A mostrar. Não sei se eu conseguirei mostrar a foto, né? Repetindo, essa foto aqui é dos anos 60, tá? Vocês podem reparar que no alto da foto, tá? Aparecem o ginásio, né? O Abel Schultz, né? Do lado do Abel Schultz, o que hoje é a Praça Dario Salles, né? E embaixo dos dois, né? A Praça da Bandeira, né? Foto dos anos 60. E a última foto, né? Que eu teria a mostrar a vocês seria essa foto aqui, tá? Só um instante. Sim, já achei a foto, tá? Essa foto aqui, tá? Esse cara aqui, ó, bigodudo, tá? O rapaz bigodudo aqui, tá? O rapaz bigodudo, tá? Foi justamente o Dario Salles, né? Ele em pessoa, né? O hoje nome de praça. Então, o Dario Salles foi o cara bigodudo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas, afinal de contas, o que o Dario Salles fez para merecer ser nome de praça, tá? Bom, já tinha mencionado isso, antes disso, tá? Uma informação que eu estava me esquecendo, tá? Além daqueles vereadores, né, cujos nomes eu li, né, citei, mencionei no vídeo anterior, houve mais 3 suplentes, né, três caras, né, que exerceram esse cargo de vereador, só que não de maneira efetiva, tá? Eles foram vereadores temporários, tá?
O primeiro deles foi o Kurt Alvino Monick, né, que foi empresário, figura mais do que conhecida, foi o dono da Lumière, né? Ele também chegou a ser vereador foi vereador durante praticamente 20 anos, né? De 1963 até 1982, né? Em 5 de junho de 82, o Kurt Alvino Monick, né, o dono da Lumière, né, como eu acabei de dizer, ele acabou falecendo, né, isso bem no final daquele que seria, né, o último mandato dele como vereador, né. E além do Kurt Alvino Monick, os outros caras, né, que acabaram exercendo esse cargo de vereador foram o Eugênio Gilgen, que era de Piraberaba, que durante muitos anos ele foi membro da diretoria da Associação dos Agricultores de Joinville, e além de ser membro da Associação dos Agricultores, né, além de ter sido agricultor, o Eugênio, ele também foi durante muitos anos, ele trabalhou como um escrivão em um cartório em Piraberaba. Inclusive, em 1953, ele foi o autor de um projeto que previa a emancipação de Piraberaba. Felizmente, isso acabou não passando, né? Inclusive, existe, por incrível, curiosamente, né? Ironicamente, ou melhor dizendo, uma das salas da Câmara de Vereadores de Joinville leva o nome do Eugênio Gilgen, né? Um cara que tentou ferrar com Joinville, né? Mas, enfim, né? Voltando, né? E o outro suplente, que acabou exercendo o cargo de vereador nesse período de 1955 até 1959, foi o Aloísio Pires Condeixa, né? Os moradores, os mais velhos, né, com certeza se lembram muitíssimo bem dele, né? O Aloísio Condeixa, ele era obstetra, né? Ou seja, aquele médico, né, que realiza, especialista em partos, né? E além de obstetra, ele também foi ginecologista, né? Na época, isso lá nos anos 40 e 50, o ginecologista, ele era conhecido como um médico que trata da saúde das senhoras, né? Então, esse nome bem longo e pomposo é como antigamente eram conhecidos os ginecologistas, né? Bom, o Aloísio Pires Condeixa, né, isso uma outra informação, né, que eu já estava me esquecendo, é que em 1948 ele foi diretor do Hospital São José, né? Ele acabou assumindo no lugar do Norberto Bachmann, outro nome de rua aí, né? Bom, um outro cara, né, que seria vereador, né, e que acabou não assumindo algo que outra informação da série de informações que eu estava me esquecendo, né? O João Colim, né, que dispensa qualquer tipo de apresentação e que, por sinal, foi 2 vezes prefeito de Joinville, ele acabou, nessa eleição que houve em 3 de outubro de 1954, ele acabou sendo o candidato mais votado a vereador. O João Colim, ele recebeu 2.104 votos, tá? Acontece que o João Colim, ele acabou renunciando ao cargo, né? Por que o João Colim fez isso, tá? É que o João Colim, ele era filiado à UDN, União Democrática Nacional. E como o João Colim era uma figura extremamente popular, né? Um votogênico, como diria o falecido Luiz Henrique da Silveira, né? Como o cara o João Colim era muito votogênico, né? Ele acabou sendo escolhido pelo partido dele, no caso a UDN, obviamente, como um puxador de votos, né? Então ele acabou sendo eleito, né, com um número mais do que necessário, né, um número superlativo, né? Naquela época, há 70 anos atrás, 2.104 votos era voto pra caramba, né? E ele acabou renunciando o cargo para que outro correligionário, outro candidato, né, do partido dele, da UDN, assumisse o cargo dele, né? A princípio, quem assumiria o cargo do João Colim, né, quem seria o beneficiado nessa jogada toda, seria o Henrique Schneider Jr. Só que sabe-se lá por qual motivo o Henrique, né, o nosso amigo Henrique, o popular Henriquinho, né, o Henrique Júnior, ele acabou renunciando, sabe-se lá por qual motivo, ele acabou abrindo mão de ser vereador, né? E no caso, quem acabou assumindo o cargo, a vaga, que seria do João Colim, acabou sendo justamente o Aloísio
Pires Condeixa, né? O Aloysio Pires Condeixa, que no caso era o segundo suplente, né? Mas eu ia contando, né? Ia falando sobre o Dario Salles, né? Afinal de contas, o que ele foi, tá? Bom, o Dario Geraldo Salles, né? Esse era o nome completo do cara, né? Ele nasceu em São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade que fica na divisa de Minas Gerais com São Paulo, que não é muito distante de Ribeirão Preto. Essa cidade de São Sebastião do Paraíso, tá? Atualmente a população dela é de 71.915 habitantes. Regula mais ou menos, tá? Essa cidade, ela tem mais ou menos o tamanho de Araranguá, que é aquela cidade lá do sul do estado, que é próxima de Criciúma, né? E Araranguá, só a título de curiosidade, Araranguá é a 23ª cidade mais populosa de Santa Catarina. Então, essa cidade de São Sebastião do Paraíso, ela não é tão pequena assim, tá? Basicamente, a principal fonte de renda de São Sebastião do Paraíso é a agricultura, principalmente o cultivo do café. É a coisa mais forte que existe nessa cidade, né? É uma cidade que, como tantas outras do interior de Minas, né, ela surgiu em função da extração de ouro, né? E assim que acabou o ouro, surgiram diversos sítios e diversas fazendas nessa região. E essa cidade ela acabou sendo fundada em 1821, então ela é 30 anos mais velha do que Joinville, né? E essa cidade, né, ela acabou sendo emancipada, né, ela acabou sendo transformada em uma cidade em 1870, né? Mas voltando ao Dario Salles, tá? Ele nasceu nessa cidade que eu estou mencionando em 29 de dezembro de 1914, tá? E ele acabou falecendo no dia 10 de dezembro de 1974. Ele faleceu pouco antes de completar 60 anos, tá? E antes que vocês me perguntem, mas afinal de contas, o que esse caboclo fazia da vida? Ele era médico, tá? Outra coisa que eu confesso a vocês que eu não sabia, tá? O Dario Salles, além de ter sido médico, ele chegou a seguir a carreira militar. Ele não só seguiu a carreira militar, como ele acabou lutando na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou atuando na guerra, não como soldado, não como pracinha, mas sim na condição de tenente médico, né? Como médico, obviamente, né? E antes de se radicar em Joinville, ele acabou servindo no Batalhão de São Francisco, tá? E em Joinville, tá? Ele tinha essa patente de tenente médico, tá? Em Joinville ele acabou sendo elevado, né? Ele acabou sendo promovido à patente de capitão médico, tá? Na época, o 62BI, o 62º Batalhão de Infantaria, ele tinha outro nome, que era o 13º Batalhão de Caçadores, tá? E durante muito tempo, o Dario Salles, ele também fez parte da diretoria do Caxias. Ele chegou a ser presidente do Caxias, caso não esteja enganado, em 1954, caso não esteja enganado, né? Enfim, agora infelizmente me foge o ano, tá? E além de ter sido presidente do Caxias, ele chegou a ser diretor médico do clube, né? Voltando, né? O Dario Salles, né? Ele foi presidente da Câmara de Vereadores de Joinville durante todo esse período, né? De 1955 até 1959. Acontece que em 12 de dezembro de 1957, o João Colim, que era o prefeito, né, ele acabou falecendo em São Paulo. Na época, não existia a figura do vice-prefeito. Então, o que a lei da época determinava? Que o cargo de prefeito ele deveria ser exercido pelo presidente da Câmara de Vereadores, no caso, o Dario Salles. Só que o Dario, como o mandato, né, do João Colim, o João Colim ele acabou falecendo ainda no início do mandato. A lei da época ela determinava que o Dario Salles, na condição de prefeito interino e de presidente da Câmara de Vereadores, ele deveria convocar uma outra eleição para prefeito, tá? Então, em 1958, eu não consegui encontrar a data exata em que houve a eleição para prefeito, tá? O Baltazar Buschle, que foi empresário, um dos proprietários, um dos donos, né,
da Bush Lepper, que também foi um dos donos, né, um dos acionistas do jornal Notícia, ele acabou sendo eleito, ele acabou exercendo esse mandato de prefeito até 31 de janeiro de 1961, tá? Então, a princípio, esse mandato, né, que foi iniciado pelo João Colim em 31 de janeiro de 1956, ele terminaria em 31 de janeiro de 61, né? Então, o restante do mandato, né, aquilo que seria o restante do mandato do João Colim, ele acabou sendo exercido em parte, tá, pelo Dario Salles e em parte pelo Balthazar Buchler, né, que acabou sendo eleito, como eu disse ainda há pouco, em 1958, né? O Dario Salles, né, apesar de ele ter ele ficou no cargo durante pouquíssimo tempo, né? E aquela que talvez tenha sido a grande realização dele, tá? Como prefeito, tá? Foi a reforma daquela coisa horrorosa ali, aquele prédio horroroso que eu mostrei para vocês no início do vídeo, tá? Aquilo que, pasmem, foi o mercado público de Joinville, tá? Bom, como todo bom político, né, que adora aparecer, né, faz de tudo para aparecer, né, o Dario Salles, ele mandou colocar na fachada, né, daquele prédio horroroso ali, né, do mercado público, uma placa em que estava escrito o seguinte, tá? Obra do prefeito Dario Geraldo Salles, né, 21 de abril de 1958. Só que um grupo de pessoas, não se sabe quem, tá? No dia seguinte, botou uma faixa em cima dessa placa. Essa faixa, nessa faixa, tá? Estava escrito o seguinte, tá? O verdadeiro autor desta obra foi o saudoso Procópio Gomes, né? E não o pretenso autor desta obra, né? No caso, Dario Salles, né? Então ele foi bem criticado por essa atitude, tá? E diga-se de passagem, os protestantes, né, quem fez esse protesto também estava errado. Como eu disse no início do vídeo, o prédio original, tá, o mercado público original, ele burra e idiotamente foi demolido em 1956. Tá? Bom, como se vê, afinal de contas, o planeta inteiro está perguntando quem foi o cara, o homenageado, aquele a quem eu pedi que todos vocês batessem palmas lá no início do primeiro vídeo. Bom, esse cara, tá? Eu pedirei que vocês batam palmas de novo para ele, tá? Sim, batendo. Eu quero mais entusiasmo. Bom, esse cara, tá? É o Patrick Roger Pinheiro. Antes que vocês me perguntem quem é ele, tá? O Patrick, ele é formado em história, tá? Ele é um doidão, portanto, ele é tão doidão quanto esse que vos fala, tá? E ele é o único historiador, ele é o historiador da Câmara de Vereadores de Joinville, tá? E existe dentro do site oficial da Câmara de Vereadores, existe uma seção de memória, tá? Que conta um pouco da vida de cada um dos vereadores, o que ocorreu em cada legislatura, né? O que ocorreu na cidade em cada legislatura, né? É uma página, né, que existe no site oficial da Câmara, que é interessantíssima e que eu recomendo vocês a conferirem, tá? Então, o Patrick Roger Pinheiro, né, o homenageado, né, aquele a quem recebeu todas essas palmas que vocês bateram, tá? Então ele é o único solitário e heróico historiador da Câmara de Vereadores de Joinville. Então todas essas informações que eu estou passando a vocês, né, praticamente todas elas, foram colhidas, né, pelo Patrick, tá? Patrick Roger Pinheiro. Esse é o nome da fera, né? Então, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo e insuportável, tá? Mais uma vez eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e, como sempre, tradicionalmente, fui!